Bom dia, meus queridos alunos do terceiro ano. Aqui quem está falando é o professor Giovanni. Vamos ao PET 1, semana 3, explicação dos conteúdos. Semana 3 e 4, né? Fiz 2 vídeos explicando esse conteúdo, tá bem? Mas antes disso, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, aciona o sininho para receber notificação sempre que sair um novo vídeo no nosso canal e deixe o seu like, tá bom? O tema é classificação dos seres vivos. Então, nesse tema, nós vamos falar sobre a origem dessa classificação biológica, tá bem? Então, para começar a falar, nós vamos falar desse homem, Aristóteles, tá bem? Um filósofo grego, né? Viveu lá 384 a.C. Os primeiros registros sobre classificação biológica são atribuídos a ele, tá bom? Inclusive, tem vários outros pensamentos, né? E aí, depois, essa organização que ele fez aí, recebe o nome de Scala Naturae, né? Escala da vida. Ele pegou dos mais simples até os mais complexos, e aí ele foi criando uma metodologia de classificação. Querendo ou não, ele é o pai da taxonomia, né? Não a moderna, mas ele é o pai da taxonomia. O primeiro a pensar em classificação. Então foi o primeiro a agrupar os animais em invertebrados e vertebrados. Descreveu 500 espécies e as classificou em diferentes categorias, como mamíferos, aves, olha aí, ó, ele já falava disso tudo. Suas observações ocorriam apenas a nível macroscópico. Claro, ele olhava o bicho por fora, não tinha microscópio, né, gente? Vamos falar a verdade. Por dentro, ele até utilizava algumas coisas, mas sempre macroscópico, né? E aí os seres eram classificados em 2 grandes grupos: animais, seres que se moviam, ou plantas, seres que não se moviam. E aí dentro de planta tem coisa que depois se tornou até animal, os fungos, tudo era planta. Era imóvel, era planta, né? Era vegetal. E o animal se movia, era animal, né? Pronto. Esse era o resumo da classificação de Aristóteles. E aí perdurou por muito tempo, tá? Até a descoberta de seres microscópicos. Até chegar lá depois um outro indivíduo, que a gente vai ver que muda tudo. Então ele classificava em 2 grandes grupos, animal e planta. E aí, inclusive, o próximo que a gente vai ver continua utilizando essa mesma classificação. Mudou um pouco, mas continua utilizando a mesma observação. E aí os animais ele colocava os com sangue, os sem sangue, não é? Que eram os animais que tinham sangue vermelho, os que tinham a linfa branquinha lá, eram com sangue, sem sangue. Aí classificou as plantas entre ervas, arbustos e árvores. Inclusive, essa classificação ainda hoje existe, não enquanto taxonomia, mas ainda existe essa classificação, né? E aí depois chegou esse cara, o Linneu. Mas não é esse Linneu, né, da grande família, é este Linneu. Este homem aqui, e ele chegou, né, o nome dele é Carlos Linnaeus, e aí é físico e botânico sueco, tá? Viveu em 1707 a 1778. Olha o tempo que a classificação de Aristóteles durou, né? Quase 2.000 anos, né? Porque 300 anos de Cristo, 1700 que foi cair. Então, 2.000 anos. Então, ele é considerado o pai da taxonomia moderna. Por quê? Porque desenvolve o sistema de nomenclatura binomial, que aí vai ter uma regra única para classificar, para nomenclatura, para nomear os animais, né? Utilizando a ideia de gênero e espécie, né? E essa classificação dele, a gente... Até no outro vídeo a gente vai retomar isso, mas um nome que deveria ser escrito em latim, o primeiro nome escrito com a letra maiúscula representa o gênero, o segundo a minúscula, o epíteto específico, né, que representa o nome próprio do bicho mesmo, né, vamos pensar. E esse sistema de nomenclatura ainda é utilizado na atualidade. Até hoje, na atualidade, é utilizado, né? E aí Linneu, a gente chama de Linneu, né? Estabeleceu um sistema hierárquico de táxons. Aí surgiu a taxonomia moderna: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então ele define esse reficofage que nós utilizamos tanto, né? Que hoje em dia foi acrescido de um táxon maior que o reino, que é o domínio, né? Nós vamos ver isso depois lá no outro, um pouco mais para frente, lá no outro vídeo a gente destrincha isso. Então, sendo a espécie pertencente ao gênero, o gênero pertencente à família, a família pertencente à ordem à classe, a classe ao filo e o filo ao reino. Um reino pode ter vários filos, um filo pode ter várias classes, uma classe pode ter várias ordens e assim vai, não é? E aí nós pegamos a ideia dele, né? Onde que ele faz a classificação, descrição e nomenclatura dos seres vivos.
não é? Então ele criou o Rheficofage, que a gente conhece. Aí a espécie, o nome da espécie escrito em latim, primeira letra maiúscula, e as outras todas letras minúsculas, né? E aí a gente chega o epíteto genérico, o epíteto específico, né? Homo sapiens, que está aí. E já por outro lado, a gente vai ver que ele fez toda essa coisa ligando ao latim. Por quê? Porque o latim em 1700 já era uma língua morta, então era uma língua que não poderia ser modificada em função do uso, porque o uso da língua modifica a língua, tanto que a gente vê que o português está modificando, né? E aí ele classificava do mesmo jeito que o Aristóteles, planta e animalia. Ah, professor, só desse jeito? Sim. Por quê? Depois, quando chegou esses dois homens aqui, que é o Haeckel e o Copeland, eu tenho medo de errar o nome dele, aí eles trazem, por quê? Porque teve o advento do microscópio lá em 1850 alguma coisa, né? Com Robert Hooke, 1860 alguma coisa. E aí, a partir daí, começaram a descobrir, né, seres microscópicos. E aí começou a surgir outros grupos, né? E aí primeiro surgiu os animais, as plantas e os protistas, que eram os primeiros microscópicos que foram identificados como não pertencentes a nenhum dos outros dois, sendo que alguns às vezes ainda colocavam os protistas junto dos animais, porque eles se moviam. Mas aí foi visto essa diferença, né? Porque eles eram todos unicelulares. Depois nós vamos falar sobre isso. E aí, em 1836, um norte-americano, né, o Copeland, traz o quarto grupo, que é o Monera, né? E aí surgem os fungos também, né, o fungi, logo depois. Então aí, ó, tá planta e animalia. Haeckel já coloca planta e animalia e protista. Já o Copeland vai trazer planta, animalia, protista e monera. E o próximo, né, que é o Whittaker, ele já traz planta e fungi, animalia, protista e monera. Tá? Aí você vai falar assim, professor, quem é esse Whittaker? Robert Whittaker. Não é o lutador de UFC, tá bem? Que tem uma tatuagem do Cruzeiro do Sul no peito. Não é esse. É este homem aí, tá? Aí esse tem mais cara de estudioso, né? Então, esse Whittaker, ele norte-americano, 1920 1980. Olha lá, os fungos foram classificados como um grupo próprio, olha, no século XX, né, no século passado. Eu sou do século passado, né? Então, o responsável pela elaboração do sistema de classificação em 5 reinos, que ainda hoje a gente utiliza, né? Muito. A gente utiliza muito. Tem muita confusão nisso tudo aí, mas ele trouxe, né? E aí, nesse sistema, os seres vivos são classificados em monera, protista, fungi, animalia e planta. Então tá aí a de Whittaker, né? A filogenia dele aí, né? Como que funcionava. Aí, o Whittaker que trouxe essa divisão em 5 reinos. Tá aí a figura de cada um deles, né? Depois surgiu este homem, que é o Woolsey, tá? Carl Richard Woolsey. Bem diferente. Não sei se é o Waze, né? Mas tá bom. É o Waze, professor. Não é o Waze. É o Woolsey, né? É um microbiologista norte-americano, também do século passado, morreu recentemente, olha aí. Então, ele com o avanço da biologia molecular, e já bem perto do ano 2000, tá? Acho que foi até depois do ano 2000, ele já vem com novas formas de classificação, tá? Surgiram novas classificações. E aí, no ano de 1977, ele começou a propor, tá? Mas lá para o ano 2000 que isso começou a ser aceito de verdade. Então, por meio de seus estudos filogenéticos, ele concluiu que os seres vivos poderiam ser agrupados em 3 grupos, aos quais chamou de domínio, uma categoria acima do reino. Tá? Então, é o que está acima do reino. Então, ele propôs uma nova classificação em reinos, desta vez apresentando 6 reinos. Olha aí, surgiu o 6º reino. E provavelmente vai surgir o 7º e às vezes até o 8º, porque a gente vai descobrir depois lá no outro vídeo que a gente está à beira disso. Então tá aí a
árvore filogenética da vida dele, né? Que o Woolsey trouxe, né? Que tem a eucária, a arqueia, bactéria, né? No caso, não nessa ordem, né? Bactéria, arqueia, eucária, tá? Com uma resolução melhor aí agora, só que escrito em inglês, tá bem? Então, vou deixar a imagem aqui para vocês analisarem melhor. A gente vai ficar por aqui. Eu agradeço a sua atenção. Acompanhe o outro vídeo onde nós vamos explicar todos esses métodos de classificação, tá bem? No mais, tchau, fique com Deus. Até a próxima. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Tchau.